O jovem protagonista acabou perdendo 2 companheiros importantes por ter salvo 3 aventureiros anteriormente, se arrependendo amargamente de ter feito isso, liberando assim uma pequena parcela de sua fúria, se vingando da escória que causou isso. E aí galera, eu sou o Natsu, e no vídeo de hoje vamos acompanhar a parte final da primeira temporada do anime Tsukimichi Moonlight Fantasy. Lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo. A história continua com o protagonista e o alquimista na residência dos Rembrandt para poder fazer o remédio para sua esposa e filhas, e logo que o jovem recebeu a receita para o mesmo, começou os preparativos em si para curar as garotas. A receita original eram flores de ambrosia, mas eles conseguiam trocá-las pelos olhos daquelas abelhas gigantes, e o primeiro frasco havia finalmente sido finalizado. Depois de um tempo, os outros 2 também, e quando o mordomo chegou, quase um acidente aconteceu se não fosse pelo nosso protagonista, que correu na direção para poder impedir que caísse no chão. Aparentemente, o mestre não estava muito bem, e isso tudo quem fez foi justamente a esposa dele, e o alquimista disse que isso poderia ser um mal de danação. Agora, elas pareciam de fato criaturas horripilantes ao invés de humanos comuns, e o jovem garoto pediu para que ele o levasse até onde sua esposa e filha estavam. Apesar de estar com um pouco de receio, ele acabou cedendo, e no instante que ele se aproximou de um dos quartos, não demorou para vermos a esposa dele saindo dali, completamente transformada. Depois de se lembrar de alguns golpes de judô, o protagonista aplicou alguns nela, e após muita luta, finalmente conseguiu fazer sua esposa beber um antídoto. Agora chegou a vez das filhas, e o mesmo aconteceu com a segunda também. Já na terceira filha, ele percebeu que ela ainda tinha uma parte da consciência ativa, que inclusive pedia para que ele fugisse dali. Quando toda essa bagunça havia finalmente acabado, o jovem protagonista foi imensamente agradecido pelo chefe, e após sair para fora, acabou encontrando com suas companheiras. De repente, eles foram atacados por alguém, mas era claro que elas estariam em segurança, e em pouco tempo, todos estavam completamente cercados. Mio acabou ficando de fora da luta, isso porque foi seu mestre quem havia ordenado. Porém, ela aproveitou para tirar uma grana dos bandidos com isso. O jovem mestre percebeu que Tomoe estava apenas esquivando, até que finalmente deu o comando que ela estava esperando, para que assim ela começasse a fazer alguma coisa de fato. A surra depois disso foi grande, até que finalmente restaram apenas 2, e quando o mago estava para ir embora, o protagonista acabou fazendo com que ele fosse completamente nocauteado com apenas um movimento. Quando o último estava para ser deletado, Tomoe percebeu que ele tinha um propósito para tudo isso, e acabou deixando ele com vida ainda. E descobrimos nesse momento que nem mesmo ele sabia sobre o mal de danação das esposas do chefe de antes. Depois de explicar um pouco para o protagonista como foi que eles chegaram a essa decisão de colocar a família do chefe de antes apenas em um sono amaldiçoado, eles não imaginariam que o feiticeiro faria tal coisa ruim com elas. Depois disso, o protagonista permitiu que o jovem de antes se retirasse do local, mas Mio aproveitou para poder levar todas as moedas de ouro que ele tinha consigo. Alguns dias depois, o mesmo jovem de antes pediu desculpa para o senhor que quase perdeu sua família, que somente o perdoou por causa do protagonista. Esse jovem de cabelo prateado iria desistir de ser aventureiro depois de tudo que aconteceu, e enquanto ele observava um orfanato, quem apareceu foi justamente Tomoe. Depois de entregar uma katana para ele, ela propôs que ele fosse o espião dela e estivesse sob seus cuidados, e como recompensa, ela iria fazer com que tudo que fosse importante para ele estivesse em segurança, inclusive aquele orfanato. Claramente, ele acabou aceitando a oferta dela, e não demorou para vermos ela investigando o senhor de antes também, descobrindo em seguida que ele também não era flor que se cheirava. Enquanto eles comiam, Emma disse que havia um problema com relação aos 3, e isso era porque os guerreiros estavam deprimidos por não conseguirem vencer nenhum deles. Tomoe e Mio acabaram entrando em uma discussão, mas isso acabou rapidamente quando o protagonista chamou Mio para poder ir falar com os orcs com ele. Chegando no local, ele ficou escondido enquanto ouvia a conversa deles, e descobriu que treinar com Tomoe ainda era tranquilo até, mas quando era a vez do mestre, ele simplesmente fazia com que os orcs nunca vencessem as lutas, descobrindo assim que o problema na verdade era ele, e ao encontrar com o Tomoe, descobriu que os lagartos estavam com o mesmo problema também. Depois de falarem um pouco, Tomoe teve uma ideia deveras interessante, onde basicamente aconteceria uma luta mano a mano entre o melhor guerreiro orc e o melhor guerreiro lagarto. No instante que a luta começou, pareceu de fato algo interessante de se ver, porém digamos que depois de ser decidido o vencedor daquela luta, a expressão deles permanecia a mesma. Tomoe acabou dando um sermão em todos os guerreiros do local, isso porque eles não alcançaram nem 10% das habilidades que ela esperava que eles alcançassem, e deu então a ideia de eles revelarem suas táticas uns aos outros para se tornarem ainda melhores na batalha. Um torneio de ranking acabaria acontecendo em breve, e era para eles treinarem enquanto isso juntos, e quem ficou encarregado de falar algo foi justamente o jovem protagonista, e os motivou logo depois disso, mesmo falando pouco. Mio ainda tinha um nível maior que o da Tomoe, e a recepcionista da guilda pediu a ajuda do
do jovem rapaz para que ele treinasse algum aventureiro que se tornasse o sucessor do antigo número 1. Em um local diferente, ele pediu para que Tomoe treinasse o grupo de Toa, e depois de um tempo, ela percebeu que seu mestre ainda tinha algum ligamento com seu mundo antigo, justamente por causa de Toa, e ela achou melhor treiná-los o mais rápido possível. Enquanto o grupo de Toa enfrentava alguns Shadow Tails, ela criou uma barreira para poder guiar eles com uma estratégia. Rapidamente, Tomoe apontou os pontos fracos de cada um naquele grupo, e o que eles estavam fazendo de errado naquela batalha, e o alquimista ficaria responsável por criar uma armadilha, que seria um pântano venenoso. A arqueira iria ficar do alto para poder derrotar as criaturas, e claramente a Anan iria chamar a atenção para ela, enquanto Toa cuidava da execução dos monstros pelas costas. Depois de derrotarem o líder dos Shadow Tails, eles ficaram encarregados de derrotarem os outros que estavam na toca perto dali, porém fariam isso sozinhos dessa vez, sem a ajuda de Tomoe. Na guilda em si, descobrimos que os Shadow Tails eram difíceis até para um aventureiro de nível acima do 100 derrotar um só, porém logo eles voltaram com a missão concluída com sucesso, ganhando assim a admiração da guilda. Dessa vez com Mio, o jovem protagonista queria saber sobre as ambrosias e pediu para que ela fosse investigar o local onde elas possivelmente ficavam. Mais tarde, ele estava falando com o chefe de antes para poder conseguir um local para alugar, e assim conseguir montar uma loja física para ele, e depois de um tempo, o mesmo arranjou um espaço para o protagonista poder abrir sua loja. Enquanto isso, vemos alguns aventureiros nessa floresta, que logo foram nocauteados por essas duas, e para comemorar a abertura da loja física dele no mundo humano, eles fizeram uma festa somente para ele. Quando a pequena Tomoe recebeu um carinho, a grande ficou boba também, e por fim elas duas saíram para que as criaturas residentes ali falassem um pouco com o protagonista, já que nunca tinham essa oportunidade enquanto elas estavam juntas. As coisas até que estavam indo bem com cada uma das espécies daquela civilização do jovem protagonista, e o anão que conhecemos anteriormente acabou sendo convidado a cuidar da loja do jovem protagonista com suas armas incríveis. Esse orc, que foi curado pelo jovem mestre anteriormente, se mostrou ser bem prestativo a ele, e enquanto Tomoe e Mio estavam comendo sozinhas em um canto separado, elas sentiram que algo aconteceu com seu mestre. Logo em seguida, elas foram investigar o que foi que tinha acontecido, e apenas perceberam ele treinando arquearia, e Mio estava completamente desesperada. Enquanto ele praticava arquearia, ela disse que ele morreu várias vezes enquanto fazia isso, e descobrimos que cada vez que ele se unia com o ambiente, era como se ele estivesse se auto-falecendo. Tomoe percebeu que o poder dele estava aumentando sempre, e somente por disparar uma flecha, ele tem aumentado constantemente seu poder. Além disso, os poderes atuais dele chegavam a se comparar aos de um deus, ou chegam perto disso. Até mesmo o subespaço estava aumentando devido ao enorme poder que o protagonista tinha, e Tomoe pediu para que ele acompanhasse Mio, que estava em choque. No dia seguinte, ele estava cansado de ter que ir de um canto a outro como mercador, até que uma bolsa voou na direção dele, e avistamos essa jovem justamente se aproveitando do protagonista, porém ele foi levado por suas companheiras logo depois disso. Chegando em sua residência, ele foi completamente cercado e impedido de fugir daquele quarto, e a única coisa que eu posso dizer nesse momento é que antes que a situação melhorasse para ele achou melhor fugir dali. Ele foi encontrado por Emma nessa situação complicada, e os novos braceletes dele agora aguentavam muito mais a magia do jovem mestre, e Mio apareceu se desculpando pelo ocorrido da noite passada. Para não ficar esse clima pesado entre eles, ele chamou ela para ir com ele até onde as ambrosias estavam, e ao perceberem alguns aventureiros seguindo os dois, ele deu um jeito de atrapalhá-los. Parece que a garota que o protagonista gostava era na verdade a irmã dele, ou pelo menos essa menina era muito parecida com ela, e os dois até chegaram a andar de mãos dadas em meio a essas ambrosias. Por ser interrompida pelas garotas, Mio estava completamente revoltada, e os aventureiros de antes apareceram novamente, e finalmente as duas de antes decidiram atacar os aventureiros para que eles fossem deletados, mas isso não era problema para o jovem mestre. Tomoe de repente falou com ele via telepatia, e ela concordou em ajudá-lo depois de conseguir permissão para fazer o que queria, e logo vemos ele atacando os aventureiros para serem pegos justamente por Tomoe. Ao dar um pouco de seu sangue para Mio, ela recobrou finalmente sua consciência, e quando a pequenina estava invocando sua magia, Mio acabou com a invocação dela rapidamente, e por fim vemos os aventureiros na cidade ilusória de antes. Depois de prender as duas de antes, ele se apresentou a elas, e elas decidiram levá-lo até o local onde elas moravam, e depois de chegarem lá, elas levaram os dois até onde o chefe da vila estava. Eles se auto-intitulavam Ogros da Floresta, mas eram bem parecidos com os elfos em si, e segundo eles, eram uma raça até superior à dos elfos, e no local onde eles passariam a noite, o chefe dessas duas acabou aparecendo de repente quebrando a parede. Conforme o chefe delas cumprimentava o protagonista, Mio rapidamente o atacou depois de ele ter segurado as mãos do jovem rapaz por 32 segundos, enquanto ela segurou por apenas 31. Longe dali, vemos o mestre das duas bem tranquilo, e até a ferida dele já havia sido curada, e o protagonista queria que Mio investigasse justamente o filho do chefe da vila. Ela percebeu que seu mestre estava exausto devido à imensa quantidade
garantia de poder que ele tinha. E enquanto vigiava os estranhos de antes, descobriu que o filho do chefe na verdade tinha conexão com os demônios. Depois disso, ele pediu para que ela trocasse de lugar com Tomoe, e em uma comemoração, avistamos o cara de antes que estava possuído por um Lich acabar com o filho do chefe da vila. O interesse do Lich em si era justamente o nosso protagonista, e o Lich não demorou muito para atacá-lo, porém rapidamente o golpe dele foi revidado com facilidade, quase chegando a ser deletado da história. Depois de levar o Lich para seu mundo, ele descobriu que os orcs iriam acabar com a vida dele durante aquela comemoração, e Tomoe se lembrou do líder da vila. Ao mostrar sua verdadeira identidade para ele, rapidamente ele fez com que todos se curvassem perante ela, e ficaram surpresos ao verem que o jovem rapaz na verdade era o mestre dela. Lich revelou então que tudo o que ele fazia era justamente para se tornar um Grunt, que era uma raça de humanos superiores, e depois de mostrar um grande conhecimento, o jovem rapaz queria comprar alguns tomos de feitiço do Lich. Tomoe revelou que até era possível viajar entre os mundos, e era isso que ele almejava, mas ela disse que existiram humanos que encontraram fendas e entraram nelas, porém a maioria não conseguiram retornar para aquele mundo deles, e esses eram chamados de Grunts, ou seja, os Grunts eram aqueles que viajaram para outro mundo, e as chances de sobreviver a uma viagem dessas é extremamente rara, chegando a ser menos que 10%. Tomoe acabou dando a ideia do Lich fazer um pacto com o jovem mestre para que assim ele continuasse suas pesquisas de como chegar em seu objetivo, que era viajar entre os mundos. Em um local da cidade ilusória, vemos as escórias de antes preparando um plano para poder roubar as coisas dali, e avistamos justamente a pequena Tomoe pelo local, e finalmente vemos o pacto entre os dois sendo firmado. Depois de tomar a forma humana, Tomoe acabou percebendo que alguma coisa aconteceu com seu fragmento, e uma explosão do lado de fora foi vista, porém a jovem dama acabou sendo ferida com isso. Saindo dali, Shiki, que era o Lich, não conseguia correr direito, e à distância mesmo, ele usou sua magia de cura na parte da cidade que estavam os feridos. Chegando lá, ele viu vários feridos no local, inclusive o cara de antes, e a maioria foi salva, mas esse estava em uma situação bem precária, e o jovem mestre usou um Kai duplo para poder assim aumentar o seu potencial de cura. Ele percebeu que a magia dele estava espalhada por aquela área, e inclusive o orc de antes foi atingido com isso, e chegando no local da explosão, ele avistou alguns portais de névoa. Ele então descobriu que eles poderiam ter sido deletados da história, e ao tocar em um nevoeiro descobriu as memórias daquela inutilizável de antes, que já havia planejado isso tudo desde o início, e por fim vemos o que aconteceu até agora. Depois de ver que foi graças ao resto de lavagem que 2 companheiros dele faleceram, ele perdeu o controle totalmente, e por fim vemos a causadora da tragédia. Rapidamente ela foi envolta por uma névoa, e quem apareceu foi justamente o chefe do lugar, e agora o jovem mestre estava até feliz por ela ter conseguido sobreviver de algum modo à explosão de antes, porém ela não iria se safar disso, e ele se arrependia de não ter ceifado a vida deles antes, e ao atacar o jovem mestre, ela rapidamente perdeu seus 2 membros. Claramente ele não iria deixar eles saírem impunes disso, e eu nunca senti tanta satisfação vendo o vilão ser deletado da história, e ao perceber que ele estava chorando, se lembrou de algo que aconteceu no seu mundo. Depois disso, no dia seguinte, uma fogueira foi feita para a perca dos 2 membros importantes do vilarejo novo, e mais tarde ele disse a Tomoe que conseguiu usar a habilidade dela de ver o fragmento das memórias das pessoas. Ela explicou que quando há confiança muito grande entre o mestre e o subordinado por via de pactos, ele poderia ser capaz de usar as habilidades dos seus subordinados, porém o que aconteceu com ele aparentemente foi justamente algo acidental. Mio acabou ficando com muito ciúme de Tomoe com seu mestre, e a discussão entre elas começou novamente, e fora da residência ele planejou fazer de tudo para poder deixar as crianças fora da cidade ilusória e deixá-la mais segura também. O mesmo aconteceu com os anões, e ele estava fazendo de tudo para que os objetos que continham o poder dele fossem descartados o mais rápido possível. Ao falar com o orc, ele lamentou pela perda de um de seus companheiros, e mais tarde, o jovem mestre falava com o chefe de antes sobre o local onde a loja iria ficar, e seria em um local chamado Tsige. Ele então revelou ao senhor de antes que mentiu sobre aquela máscara, e ele acabou tentando confortar o protagonista comparando ele com a situação de antes de sua esposa, deixando ele deprimido logo em seguida. Mais tarde, vemos ele falando com Tomoe e Mio que iria levar apenas Shiki para sua viagem, mas elas não queriam permitir que ele fosse sozinho, até que ele deu a elas um presente de um momento específico de suas memórias. Partido em uma viagem com Shiki, algo repentinamente aconteceu, e aquela deusa descartável invocou o protagonista para o campo de batalha, e acabou sendo ferido logo em seguida por esses dois. Antes disso tudo acontecer, ele até chegou a ouvir a voz da deusa inutilizável, e ele tentou se comunicar com eles pela magia de escrever, porém os dois não acreditavam que ele não era um enviado da deusa. Apesar dessa garota ser humana, ela estava do lado dos demônios nessa guerra, e só então ele percebeu que foi enviado justamente para o meio da guerra que estava acontecendo. Após lançar vários ataques para distrair eles, ele começou a correr, porém não demorou para que ele fosse completamente cercado e a garota de antes desse trabalho para ele. Ao dizerem que ele tinha a proteção da deusa, ele finalmente
finalmente se pronunciou, e somente o pequeno chamado Mitsurugi conseguia falar com o protagonista. Porém, a conversa não adiantou de nada e ela era chamada de Sofia, aquela que era justamente a aventureira mais forte de nível maior que 900. Ele então decidiu liberar um pouco de seu poder para poder afastar os dois insetos, e ao afastar ambos para longe, ele usou sua habilidade com o arco para poder atacar os dois, e claramente já estavam tendo trabalho com apenas uma pequena porção do poder dele. Mitsurugi descobriu que na verdade ele foi amaldiçoado pela deusa, e não abençoado, e por ser magia de água agora, o pequeno ainda estava tendo trabalho para lidar com aquilo. Ao atacar o jovem mestre, ele se defendeu com a única lâmina que ele tinha, chegando a quebrar a espada dela facilmente somente com isso, e depois de abraçar o jovem rapaz, ela o levou até o mais alto que ela pôde para poder soltá-lo no topo. Eles até pensaram que isso seria o bastante para poder acabar com ele, porém a situação não foi como eles esperavam realmente, e ele usou 5 de seus anéis que continham seu poder para poder atacar os dois, chegando a cair no nevoeiro e voltando para o seu mundo. Enquanto isso, um enorme desastre aconteceu devido ao seu enorme poder, mas infelizmente os dois de antes ainda permaneciam com vida, apesar do pequeno ter perdido a perna. Depois disso, o jovem mestre havia finalmente despertado, e um boato corria dizendo que uma explosão havia sido causada pelo terceiro discípulo da deusa, e era um mago vestido de vermelho. Após pensar com mais calma, realmente a deusa havia usado o jovem mestre apenas para fazer com que ele lutasse justamente pelos humanos, apesar de essa não ser a intenção dele realmente. Ele não queria que as duas seguissem ele, justamente para que a deusa não perseguisse elas também, pois elas eram o trunfo do jovem mestre. Mudando um pouco de assunto, um novo fragmento da Tomoe foi apresentado para ele, e essa era bem mais forte e resistente do que a outra, pois ela usou um dos anéis dele como núcleo para que o ocorrido de antes não se repetisse. Essa seria chamada Komoe, e Tomoe disse que aquela pequena era justamente como se fosse filha dos dois, e por fim avistamos os orcs da floresta de antes sendo treinados pelos membros do protagonista. Na cidade ilusória, todos estavam desempenhando um excelente papel, e a loja de Itsige também estava indo bem, e após mostrar um pouco das habilidades do anão juntamente com as capacidades de cura de um produto que eles tinham, as coisas foram bem demais. Até mesmo o chefe de antes estava observando um pouco os negócios do jovem protagonista e o seu método exclusivo de vender, e por falar nele, ele sentiu que naquele momento no campo de batalha havia outros dois heróis invocados do mesmo mundo que ele também. Eu ainda não entendi bem quem é essa Hasegawa que ele de vez em quando acaba pensando, mas eu acho que as coisas vão ser melhor explicadas na segunda temporada dessa obra incrível. Enquanto isso, finalizamos novamente com uma comemoração, porém com as duas sempre brigando pelo jovem mestre. Se você gostou dessa obra e quer que eu traga a continuação da segunda temporada também, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!